não devemos almejar a construção de um faturamento na advocacia com base única e exclusivamente em processos judiciais. Algumas técnicas, né? Alguns métodos devem ser aplicados para que a gente possa entender um pouco o que nós estamos fazendo na nossa advocacia. Então, por exemplo, a primeira análise que o profissional da advocacia tem que fazer é que tipo de serviço ele presta. Peraí, que tipo de serviço? Serviço advocatício. Não é isso. Não estou falando do gênero. Como que isso se materializa no seu escritório? Então, por exemplo, se o escritório de advocacia trabalha com muitos processos judiciais, e quando eu digo muitos, eu estou me relacionando com o faturamento do escritório. Se o faturamento do escritório está todo concentrado numa prestação de serviço contenciosa, judicial ou extrajudicial, porque aqui não importa, porque o processo extrajudicial, ele não quer dizer que ele começa e termina de forma extrajudicial. Não é? Um procedimento de inventário, por exemplo, ele pode ali dentro do cartório, no seu andar natural, pode haver uma desavença ali, uma pequena desavença em algum ponto específico entre dois herdeiros. E um levanta o braço e diz assim: eu não assino mais essa escritura. Pronto. Estamos diante agora de uma situação de um inventário judicial, porque não há o consenso entre todos os herdeiros. Então, quando o profissional da advocacia, ele trabalha, ele presta serviços, e esses serviços conduzem direta ou indiretamente para um processo judicial, ele vai ter que ficar atento com duas práticas, ele vai ter que fazer duas práticas no seu escritório para encontrar o ticket médio das suas demandas. Uma conta muito simples. Ele vai fazer uma conta do quanto ele ganhou e do quanto ele perdeu nos seus processos. E aí, ele vai pegar esse valor e vai dividir pelo número de processos. E aí, ele vai ter o que a gente chama de ticket médio de demanda. Ele vai saber qual o valor de cada processo. Se isso está mais positivo, se isso está mais negativo. Claro, uma conta muito simplória, porque o que importa não é só isso. O tempo, o time na entrega do resultado do processo vai interferir diretamente no faturamento. Porque você pode ter um resultado extremamente positivo. Imagine que o profissional aí da advocacia, que um de vocês propôs uma ação e teve 100% de procedência em todos os pedidos. Estamos aqui entrando aqui na positividade do ticket médio, né? Você está trazendo um valor extremamente positivo para o ticket médio. Mas esse processo demorou, 8 anos. E daí você vai ter que fazer uma segunda avaliação. A análise da carta de clientes. Por quê? Porque o seu cliente, ele queria esse resultado positivo. Ótimo.
Mas ele não queria que isso acontecesse em 8 anos. Ele criou lá na mente dele uma expectativa de 2, 3 anos. E isso demorou 8 anos. O seu cliente tem dificuldade no campo emocional dele. E uma pessoa extremamente nervosa, nesses 8 anos, ele teve uma gastrite nervosa. Não por esse processo, por uma soma de fatores. Mas ele, na mente dele, internamente, ninguém faz ele tirar isso da mente, ele culpa essa demora pela gastrite nervosa que ele tem, hoje tendo que tomar medicamentos. Então, olha só, aquilo que para você é positivo, para o seu cliente é negativo. Esse cliente sai daqui, da sua carta de clientes. Não volta mais no seu escritório. Por isso a análise da carta de cliente. Você vai fazer um levantamento, você vai ter isso numa planilha, do que entrou e do que saiu de clientes. E aí, com esses 2 fatores, o ticket médio de demanda e a análise da carta de cliente, você vai ter um controle maior sobre a sua empresa, sobre o seu escritório. Porque quando a gente fala que escritório de advocacia é uma empresa, é um empreendimento. É um empreendimento. Conceito mais técnico, né? Empresa tem outro conceito. As pessoas confundem. A empresa, eu exerço advocacia solo, trabalho sozinho, não tem nem secretária, não tem CNPJ, eu não estou aqui. Claro que tá. Claro que está. Tem muito profissional da advocacia cego, né? Igual aquele cego que prefere dizer que o sol não existe porque ele não vê o sol. Se um escritório de advocacia minúsculo ou gigante não for um empreendimento, nada mais no mundo é. Porque eu tenho sempre um contrato com um terceiro, eu estou sempre vendendo uma prestação de serviço, eu estou sempre sendo pago por essa prestação de serviço. Isso não é um empreendimento? Dependente do tamanho do escritório. Que às vezes é bom tirar isso da nossa mente, que o conceito de empreendimento não é só dos grandes. Se você hoje passou na OAB e você diz assim, acorda de manhã, toma banho, veste a sua roupa e fala, hoje eu vou advogar, pronto, você tem um empreendimento.